Olá, graça e paz. Eu gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus para nossa meditação nesse dia, que se encontra em Romanos, no capítulo 13, o versículo 11, que diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor agora, neste momento, ó Deus, por nossas vidas, pela vida, Pai, de cada ouvinte, meu Deus, cada um, ó Pai, que está recebendo, meu Deus, a porção da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, estar sondando os nossos corações, e vendo, Pai, se há em nós algum caminho mau, alguma coisa, Senhor Deus, que precisa ser mudada, tratada pelo Senhor, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, nos colocar, ó Pai, à disposição do trabalho do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte, abençoa cada família, meu Deus. Ministra, Pai, a Tua palavra em cada coração, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pensar um pouco, neste momento, no tema acordando do sono da vida. Deus, ele nos convida a acordar do sono da vida, a nos despertar do sono espiritual. E nós podemos ler então, Romanos 13, o versículo 11, dizendo isso: desperta, desperta, precisamos estar atentos. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. O apóstolo Paulo aqui convida os crentes, a igreja ali em Roma, a despertar do sono espiritual. E isso nos leva também a perguntar para nós mesmos: será que nós também estamos sonolentos? Será que nós também estamos dormindo, dormindo espiritualmente? Precisamos também nos despertar. Já é hora de despertarmos do sono. Sabemos que há muita gente morta espiritualmente, mas há outros que estão adormecidos, mesmo conhecedores da palavra de Deus, mesmo já, uma vez que já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, deveria agora estar produzindo na obra de Deus, deveria estar usando os dons, os talentos na obra de Deus, deveria agora estar orando pelas pessoas, levando a palavra de Deus, mas muitas vezes estão como que adormecidos. Então Deus, ele nos chama a despertar. Deus tem a sua maneira de despertar. Deus, ele tem a maneira dele nos despertar. Mas é importante que eu e você nos atentemos para a necessidade de despertar e venhamos despertar rapidamente. Como a palavra de Deus mesmo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O avivamento, ele deve estar dentro de cada cristão. Talvez você está buscando um avivamento, buscando uma igreja avivada, um povo avivado, um povo renovado, mas eu quero dizer para você que o avivamento deve estar dentro do seu coração, deve estar dentro de cada um de nós. O avivamento, ele precisa ser algo constante, algo contínuo na vida do cristão. Deus deseja o despertamento de todas as pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 34, o apóstolo Paulo, ele diz assim para a igreja de Corinto: voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Que tristeza, para aquela igreja ouvir isso do apóstolo Paulo, um homem escolhido de Deus para estar conduzindo aquela igreja, que via aquela igreja dormindo espiritualmente, e agora o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, e que se fosse nos nossos dias hoje, talvez você, como cristão, ficaria incomodado se de repente alguém chegasse para você, usado por Deus, e pudesse dizer: olha, as pessoas não estão dormindo, muitos estão adormecidos, não têm conhecimento de Deus, por vergonha vossa. Ou seja,
Isso é vergonhoso para vocês. Hoje, né, num contexto que nós vivemos, onde as pessoas se incomodam, né, com muitas coisas, muitas vezes não gosta de ser exortado, não gosta de ser advertido, mesmo ali diante da palavra de Deus, o coração fica incomodado, as pessoas ficam entristecidas, muitos ficam enraivecidos, né? Talvez, né, muitos ali também não estavam preparados para ouvir isso, mas o apóstolo Paulo, convivendo com aquela igreja de Corinto, vendo na vida daquela igreja, né, há muita coisa desorganizada, muita coisa, muita carnalidade. Quando nós lemos as cartas, né, do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós podemos ver ali, né, muitos cristãos carnais vivendo realmente, né, os prazeres da carne, onde havia uma disputa, né, entre eles, e havia uma insubmissão, uma rebeldia. Né? Vivemos o tempo também dessa rebeldia. Quantas pessoas rebeldes, quantos servos de Deus que são rebeldes, não aceitam orientação, não aceitam ser orientados, não aceitam ser pastoreados, não aceitam a direção de Deus, né? Quando Deus orienta, né, ali aquele que está liderando, aquele que está pastoreando, muitos são rebeldes, não aceitam. E o apóstolo Paulo agora diz para aquela igreja, olha, muitos estão adormecidos por vergonha vossa. Nos dias de hoje, há ainda uma necessidade urgente do despertamento espiritual na vida de cada crente. Há essa necessidade do despertamento espiritual, porque nós vivemos dias onde as pessoas muitas vezes estão examinando o outro, estão cobrando do outro um posicionamento o tempo todo, olhando a vida do outro, e muitas vezes não olha, né, as suas vidas. E a palavra de Deus diz, examinai a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Então é preciso que cada um, né, venha examinar a sua vida diante do Senhor, né, e buscar esse despertamento, buscar estar preparado para o encontro com Cristo. Efésios 5, versículo 14, né, a palavra de Deus nos diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Sabemos que aquele que não tem o conhecimento da palavra de Deus, aquele que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está morto espiritualmente, está morto nos seus delitos e pecados. Mas muitos, né, que já são conhecedores da palavra de Deus estão também como mortos, porque estão adormecidos diante do Senhor, diante da sociedade, diante das pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, né, disse para essa igreja, né, lá de Éfeso, Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Como Deus deseja que nós despertemos, né, através da maturidade espiritual. Deus deseja essa maturidade. Deus não quer que nós venhamos a agir, né, como bebês espirituais, como crianças espirituais que ainda não atingiram a maturidade, mas nós precisamos buscar essa maturidade espiritual, esse crescimento espiritual, fazendo mudanças na nossa vida que nos torna mais semelhantes a Jesus, que venha nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra em Lucas 2, o versículo 40 até o versículo 52, que Jesus ele crescia, né, em sabedoria. E Deus deseja também que nós venhamos crescer em sabedoria. Começa com o temor do Senhor. Provérbios 9, versículo 10, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É preciso temer ao Senhor, respeitar a orientação de Deus para nós, respeitar a palavra de Deus. Jesus ele crescia em sabedoria. A palavra de Deus diz também em Lucas 2, versículo 40 a 52, que Jesus crescia em graça. Né? Graça é atos de afeto constantes e ternos em relação a outra pessoa, para mostrar cuidado sincero por ela. Deus deseja também que nós venhamos crescer em graça diante de Deus e diante das pessoas, ou seja, que venha haver em nosso coração esse afeto constante,
esse carinho constante com as pessoas à nossa volta, seja no nosso falar, no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso comportamento com as pessoas à nossa volta, independente se é um cristão ou se é um ímpio, independente da situação, né, da pessoa, a palavra de Deus nos orienta também a demonstrar graça, esse afeto, esse carinho constante com as pessoas. A bondade de Deus nos atrai para Ele. Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele nos atrai, né, para Ele. E é o cristão, quando ele tem um coração bondoso, amoroso, é generoso, ele também atrai pessoas para o conhecimento de Jesus. Atrai pessoas para com interesse de aprender mais de Deus. Atrai pessoas, né, para si, para estar junto consigo. Então é preciso que nós também sejamos bondosos, venhamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus, ele tinha um compromisso com as coisas de Deus. Eu e você, né, aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, precisa também ter compromisso com as coisas de Deus. Comprometa-se com Deus. Eu não sei como está o seu grau de comprometimento com as coisas de Deus. Se você é um estudante assíduo da palavra de Deus, se você é alguém que busca uma intimidade com Deus através da oração, se você é grato a Deus pelas bênçãos, se você é uma pessoa generosa, bondosa, que demonstra, né, graça, né, diante das pessoas, diante de Deus, mas Deus, ele deseja esse crescimento e ele nos convida a despertar. Desperta, é hora, né, já é hora de despertarmos do sono espiritual. Né? Quero ler novamente, né, Romanos, o capítulo 13, o versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Que nós possamos estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus.